Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fcast, o canal do empresário, o canal do empreendedor, o canal das pessoas onde podem estar aprendendo cada vez mais com pessoas, né? Pessoas aprendem com pessoas e a gente tem a graça de Deus de cada vez mais trazer pessoas aqui para estar trazendo informações, né, informações gratuitas para vocês estarem aprendendo, vocês estarem se desenvolvendo. Então o canal ele vem crescendo cada vez mais e a gente tem podcasts excelentes. E hoje nós estamos trazendo uma convidada também muito especial. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante que é por que tantas mulheres fortes estão emocionalmente cansadas. E para falar sobre isso, muito obrigado. Eu convidei a Edna Lopes para falar sobre esse tema aí tão legal. E já começando assim, tá? A gente percebe que cada vez mais eu vejo as pessoas falando sobre mulheres fortes, mulheres fortes, mulheres fortes, mulheres fortes. É um tema que tá na internet, é um tema que tá global e tá todo mundo falando. E mulheres fortes, 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 fortes. E aí eu queria já, para começar já, você trazer essa, não sei se seria diferença, mas essa oposição de mulher forte e mulher cansada. Porque a mulher forte, teoricamente, né, a gente entende ali que ela não cansa, é aquela super girl dos filmes, né? Uhum. E o que é que você vê na prática mesmo desse movimento de mulheres fortes que aguentam tudo? Bom, Alex, fazendo uma ligação entre mulher forte, eu vou trazer uma palavra que é muito comum Uhum. entre as mulheres. E o que a sociedade fala dessas mulheres fortes, que é a mulher guerreira. Assim, eu acredito muito, né? Eu sou psicanalista e sou psicanalista cristã, com base cristã. Eu acredito muito no poder da palavra. E a palavra, ela diz assim como você pensa na sua alma, assim você é. E quando lá nas escrituras está falando de alma, está falando de mente. E quando você se titula uma mulher guerreira, uma pessoa guerreira, ela vive em guerra. Automaticamente você está se titulando como uma mulher guerreira. E a sociedade em si, ela titulou a mulher forte, mas esqueceu-se da mulher humana, da mulher emocional, uma mulher que tem alma. A mulher, ela tem alma. Então, quando a mulher ela traz sobre si essa questão da mulher forte, ela esquece que ela nasceu para ser cuidada. Então, assim, muitas vezes uma mulher hoje, que ela se titula forte, ela está fugindo e esquecendo de mostrar sua vulnerabilidade, porque a mulher ela é vulnerável. Eu costumo dizer, muito interessante, nas palestras que eu dou sobre a questão da ciência, trazendo um pouco a ciência. O homem, ele tem a testosterona, que é o que dá força ao homem. A mulher, ela tem a progesterona, é o que dá a delicadeza à mulher. Só que a mulher também tem mas a mulher também, ela tem esse mesmo hormônio que o homem, só que em uma quantidade menor, porque a mulher ela não foi feita para trabalhar com a força. A mulher foi feita para trabalhar com equilíbrio. Trazer o equilíbrio. Então, hoje, a sociedade, muitas mulheres que estão se denominando como fortes, elas estão sobrecarregadas emocionalmente, porque existe uma sobrecarga emocional. E a questão que precisa entender sobre a mulher, ela pode ser forte, sim, desde que ela tenha o equilíbrio e entenda que ser forte não a impede de ser uma mulher vulnerável, de ser uma mulher que precisa ser cuidada. Essa questão que a gente fala, né, sobre ser vulnerável, né? Eu percebo que algumas pessoas elas acham isso ruim. Elas acham isso até afrontoso, né? Se você falar assim, ah, você é vulnerável, isso é até uma ofensa, né? Sim. As pessoas não querem mais isso. As pessoas não, talvez algumas pessoas que eu conheço até próximo não quer mostrar a vulnerabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por trás de toda mulher, de todo ser humano, o adulto, existe uma criança. Porque nós fomos seres criados. Quando nós somos crianças, nós não temos a maturidade emocional e nem a consciência. Nós vamos aprender. Então, nós somos seres projetados diante do ambiente
ao qual nós convivemos. Então, assim, nós somos treinados desde criança a ser forte, a não mostrar vulnerabilidade. Por quê? Porque entende-se, nós como seres humanos, que se nós mostrássemos a nossa vulnerabilidade, nós vamos nos tornar fracos, ou até mesmo pronto, disponível ali para ser isca para um predador, para ser ferido, para ser magoado, para ser machucado. Então, fugir dessa questão de ser vulnerável não é você se colocar de uma forma fraca, dizer eu sou fraca, mas ao mesmo tempo trazer esse equilíbrio entre ser forte, mas também ser vulnerável. Por quê? Me diz uma coisa, você tem vontade de cuidar de alguém que é forte? Não. Não. Mas quando você vê alguém que se coloca ali como vulnerável, que está precisando de cuidado, automaticamente a sua natureza humana se dispõe a cuidar. Hoje em dia, com acesso à internet, com tudo que nós temos hoje, se você for analisar os links, os vídeos que têm mais alcance, são de pessoas que se colocam como vulneráveis, como em situações que estão precisando de ajuda. E aí você vê a diferença, voltando na questão que eu falo da questão do homem e da mulher. O homem, ele foi feito para cuidar, a mulher para ser cuidada. Então tem que haver esse equilíbrio. Então, assim, quando a mulher ela não se coloca como vulnerável dentro de até de uma relação, como é que ela vai ter alguém para cuidar dela? E eu falo isso por experiência própria. Durante muito tempo da minha vida, eu vesti uma máscara da mulher forte. Por quê? Porque eu entendia que se eu mostrasse a minha vulnerabilidade, eu estaria, de certa forma, me colocando como uma mulher fraca. Eu Por tenho uma dúvida, só abrindo um parêntese, qual a diferença de vulnerabilidade e vitimismo? Porque é uma palavra Hum, que fala muito, né? sim. Sobre você não ser vítima, você ser protagonista. E aí você traz o Uhum. conceito de vulnerabilidade, que também é bom. Sim. Qual a diferença? Ser vitimista é alguém que usa as suas dores e as suas histórias, seja de percas, né, situações, para conquistar algo. Quando eu me coloco como uma pessoa vitimista, eu estou buscando, de certa forma, esmolas, esmolas emocionais. Eu estou querendo chamar uma atenção. Uma pessoa que está no papel de vitimista, e hoje usa-se muito essa questão de protagonista, eu tenho que ser a protagonista da minha história. Uma mulher, ela pode ser vulnerável sem ser vitimista, e ela pode ser protagonista da sua história. Porque o que é ser protagonista da sua história? A primeira coisa é você saber quem você é. Porque às vezes as pessoas estão carregando essa máscara de, eu sou a protagonista, eu faço tudo por mim. Ok, mas se você chegar para essa pessoa e perguntar quem é você? Quem é você além dos papéis que você desenvolve? Quem é você além de ser mãe? Quem é você além de ser esposa? Quem é você além de ser empreendedora? Quem é você além das funções que você exerce? Então, assim, às vezes o papel de vitimista é uma ferida que foi criada, gerada muitas vezes na infância. Por quê? Uma pessoa que ela é abandonada, que não tem as suas necessidades fisiológicas nutridas na infância, principalmente a de afeto, de cuidado, ela vai crescer com essa necessidade. Ou às vezes foi até uma criança que na sua infância, o único momento que ela tinha a atenção dos seus cuidadores, das pessoas que estavam ali, era quando ela estava ali em situação de doença, enfermidade, era o único momento que ela tinha atenção. Então essa criança, a mente dela entende-se que quando eu estou em um lugar em situação onde eu estou digna de pena, as pessoas vão olhar para mim. Então essa pessoa ela veste uma máscara de vitimista. E às vezes você viver com a máscara de vitimista te deixa em situação onde você pode não acessar quem você é. Por quê? Porque você está se escondendo atrás. Uma pessoa que é vitimista, ela usou uma máscara, ela criou uma máscara para sobreviver diante do ambiente que ela veio, que é diferente de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, nós mulheres, nós somos, porque nós não temos uma força que um homem tem. Então, assim, não tem como, por mais que as mulheres hoje em dia elas queiram carregar
né, essa máscara de mulher guerreira, mulher forte, ela pode ser. Desde que tenha um equilíbrio, ela não esqueça da essência dela, Uhum. a essência feminina. Uma essência feminina, ela é uma essência que equilibra. E algo bem interessante que eu gosto de trazer também, Alex, e eu trago isso para a minha vida, é sobre a questão do cabeça. Não tem como eu gravar aqui com você e não falar, porque é algo que eu vivi. As minhas dores me fizeram chegar onde eu cheguei. E por isso que hoje eu falo com o público de mulheres cristãs, por eu ser cristã também, e por eu também ter vivido nessa bolha. E eu falo o seguinte: a cabeça, ela comanda o nosso corpo. Então, hoje, se uma pessoa amputar o braço, consegue viver. Se amputar o outro, consegue viver. A pessoa hoje ela faz um transplante de coração, faz um transplante de rim. Todos os órgãos do corpo podem ser substituídos, pode ser trocado. E o nosso corpo em si, ele se adapta a viver sem um braço, sem uma perna. E nós temos casos hoje em dia de pessoas hoje que vivem assim. Só que se nós perdemos a nossa cabeça, se nós emocionalmente nós estivermos bem, o nosso corpo não vai estar bem, porque a nossa mente comanda o nosso corpo. Então, uma mente de uma pessoa vitimista está comandando a vida dela. Como uma mente de uma pessoa que ela está carregando a máscara e vestiu a máscara, que ela é protagonista, pode estar maquiando alguma dor. Então, assim, eu posso ser vulnerável. Eu posso ser vulnerável. Quando eu falo de ser vulnerável, é se permitir ser cuidada. Porque a mulher carrega a questão de ela sabe que ela é vulnerável, mas ela está vestindo uma máscara de forte ou até de vítima, que são totalmente diferentes, mas isso tem deixado do que ela viva a essência dela, de quem ela é. Porque muitas mulheres que estão vivendo como vitimista ou estão buscando essa máscara de protagonista, elas não sabem quem elas são. Porque a partir do momento quando eu sei quem eu sei do que eu sou capaz. Eu sei o que eu mereço. Então, uma pessoa vitimista é uma pessoa que está vivendo uma dor e ela acreditou, foi treinada a entender que ela só tem a atenção do outro quando ela traz a dor dela, quando ela está ali mastigando a dor, muitas vezes vivendo aquele passado. E, na verdade, quem vive do passado, ela deixa de viver o presente. E o seu presente vai construir o seu futuro. E tudo isso está ligado à questão da mente. E a conta, ela vai chegar, em algum momento ela vai chegar. Então, ser vulnerável, eu não estou dizendo aqui para você, Alex, as mulheres têm que se colocar. Imagine a Edna ser a única que vai falar sobre isso, né? Enquanto hoje muitas pessoas estão trazendo a questão do protagonismo. Só que a mulher, ela tem um lugar dela. Ela tem um lugar dela. Então, quando ela sabe quem ela é, ela tem um lugar dela. Quando ela sabe quem ela é, além dos papéis que ela desenvolve, ela não precisa usar nenhuma máscara. Porque aí ela vai ter os relacionamentos dela, ela vai ser empreendedora, ela vai ser o que ela quiser ser, mas com equilíbrio, sem usar máscaras e sem estar carregada, sobrecarregada emocionalmente. O papo tá bom, tô gostando. Eu tenho uma pergunta, né? Não tá até que não tá aqui no roteiro, mas eu vou perguntar. Uhum. Você falou que a mulher ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada, ela necessita desse cuidado. Sim, Mas eu queria que você falasse também sobre o papel do parceiro que talvez não foi treinado, ensinado a cuidar dessa muito, mulher. muito bom. Então, beleza, a mulher precisa ser cuidada. Mas se Uhum. o rapaz, ele não foi ensinado a cuidar, como que nesse momento agora do relacionamento, ele vai cuidar de alguém que ele nunca foi ensinado a cuidar? Muito bom, interessante. Eu achei que nós não íamos para esse lado, mas estamos indo. Eh, Como eu estava falando, existem papéis e equilíbrio. Se você olhar hoje em dia, Alex, você vai perceber, muito visível, que as coisas estão sem equilíbrio. Então, assim, o homem, ele tem 3 papéis, e a mulher também tem 3 papéis. Você, para estar aqui, você precisou do seu pai e da sua mãe, e aí nasceu você. Você tem um corpo,
você tem uma alma e você tem um espírito. Assim como você tem uma mente consciente, uma mente subconsciente e uma mente inconsciente. E aí a gente vai lá, né, para as escrituras, para aquilo que eu acredito é que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para nós vivermos, nós precisamos desse ser triuno. Você pode ver que existe um equilíbrio, um tripé. Se você tirar ali a perna, tem uma câmera com tripé, se você tirar a perna, ele não vai se equilibrar. Ele precisa de três para se equilibrar. Entre um homem e uma mulher é a mesma coisa. Nós tem uma questão da essência masculina e essência feminina. O homem em si tem a essência masculina, que é a essência do provedor, daquele que dá segurança e afirmação de identidade. Então, assim, para você, hoje, o que o seu pai representou na sua infância, ele passou para você a afirmação de identidade, foi o que firmou Alex, quem ele é, como homem que ele é, o pai que ele é. Você tirou isso do seu pai. O provedor, aquele que vai à luta, aquele que corre. Mas o homem não é só o provedor financeiro, é o provedor emocional, é o provedor de segurança, que ele vai representar na vida da mulher o papel que o pai também representava. Porque o pai, para a vida de uma mulher, como o pai foi para você, ele foi o seu provedor, afirmação de identidade e segurança. A sua mãe, que é o lado feminino, ela foi a que nutre, que é aquela que cuida da alimentação, que se preocupa com a alimentação. Aquela que a organização foi sua mãe que ensinou como calça meia, como veste, arrumar os brinquedos, a organização. E a sua mãe te ensinou a questão da nutrição. Não, desculpa, a nutrição, organização e o afeto. É a mãe que te ensinou, que passou para você a questão do afeto. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que exercer esse tripé. Tem que haver essa conexão. E aí, o homem, quando ele não teve as suas necessidades básicas também supridas, como é que ele vai dar o que ele não teve? E aí, o que nós temos hoje em dia? Muitos casais vivendo conflitos, porque ambos são pessoas que vieram de ambientes diferentes, situações diferentes, histórias diferentes. E inconscientemente eles acabam repetindo isso. Então, como é que um homem vai fazer essa parte? Aí entra a questão da consciência e da humildade. Por quê? O que faz, Alex, você buscar um médico? É uma dor, não é? Só que com essa dor, às vezes você vai tomar um Dorflex, às vezes você vai tomar um dipirona, e às vezes é o que muitas pessoas hoje estão fazendo, principalmente na questão do homem e da mulher. Existe uma dor ali. Às vezes seja num relacionamento, em um comportamento, em uma linguagem diferente, né? São duas pessoas. E aí a gente poderia abrir um leque ali em falar sobre linguagem do amor, sobre perfil comportamental, mas não é o nosso contexto agora. Só que existe tudo isso. E aí o que acontece? Quando não há desequilíbrio. Mas aí você sente a dor, você toma um dipirona e um Dorflex. Mas vai chegar um momento que essa dor ela vai estar incomodando e ao incomodar você vai buscar ajuda. Por quê? Porque os paliativos que você está tomando não está surtindo efeito. E assim é o nosso emocional também. E assim é o nosso comportamento, assim é o relacionamento entre homem e uma mulher. Então, quando você entende que você precisa buscar ajuda, é o primeiro passo. Porque você precisa ter consciência. E quando você tem consciência, você precisa ter humildade para reconhecer. Então, assim, a pergunta que você me fez é uma pergunta forte, é uma pergunta necessária. Mas, assim, a única forma que eu posso te responder de uma forma concreta é buscar consciência, ter consciência. Porque quando você chega nesse patamar de entender, porque relacionamentos são feitos de duas pessoas. Então a questão num relacionamento não é um homem ser melhor ou nós chegarmos aqui, eu chegar para você e falar porque eu trabalho com mulher, né? Eu vou aqui falar muito dos homens. Não. Por quê? Porque da mesma forma que existe uma mulher sobrecarregada, existe um homem também. São duas pessoas. São duas pessoas ali que estão sobrevivendo. E às vezes essas duas pessoas foram duas crianças que muitas vezes carregam feridas, carregam dores, carregam traumas,
E isso impede com que elas vivam quem eles realmente são. Então, assim, um homem para cuidar de uma mulher, ele precisa sentir a necessidade. Foi aquela pergunta que eu te fiz: você tem vontade de cuidar de alguém forte? É. Não. Você é casado, você tem sua filha. Quando você olha para sua filha, o que que você sente? Vontade de quê? De proteger, Uhum. de amar, de proteger da maldade. E é essa a questão. Você entende? Uhum. A mulher, quando como ela se coloca como vulnerável, ela está se dando a oportunidade de ser cuidada. Mas para que ela se coloque como vulnerável, ela precisa ter a segurança de que o homem vai cuidar dela. Mas a questão hoje em dia, aí entra. Se o homem não teve, foi a pergunta que você fez. Edna, mas se o homem não foi ensinado a cuidar? Se o homem. Então aí vem aquela pergunta: será que o problema hoje em dia está realmente no agora? Ou é realmente entender o que foi que aconteceu para que esse homem esteja vivendo um papel que está deixando a mulher insegura, ou a mulher está vivendo um papel que não dá oportunidade do homem ser quem ele foi chamado para ser. Porque uma mulher, um homem para cuidar, ele precisa ter alguém vulnerável. E a mulher, ela precisa se colocar. Mas e se a mulher foi treinada para ser forte? Se a mulher foi treinada para ser guerreira? Se ela foi uma criança que precisou lutar para sobreviver? Se ela foi uma criança que precisou suprir as suas próprias necessidades? Se ela foi uma criança que foi gerada em um ambiente onde ela não teve amor, não teve cuidado, onde ela foi uma criança muito cobrada, negligenciada, rejeitada, abandonada, você entende? Então, quando uma criança, nós fomos feitos para sobreviver. De alguma forma, a nossa mente vai buscar sobreviver. Então, quando eu venho no ambiente, eu vou criar uma máscara. Por quê? Nós, seres humanos, nós buscamos sobreviver. É a lei da sobrevivência. E aí a formação da mentalidade. Entende? Então, assim, se o homem não sabe como cuidar de uma mulher, ou a mulher não sabe ser cuidada, não é o homem e a mulher de hoje. É o que está por trás. É forte. Eu percebo que tudo tá na infância, né? É. Isso me deixa com a minha mente doida, porque eu tenho uma filha de 2 anos, né? Uhum. Aí como eu vejo muito e percebo muito que tudo tá na infância, é a fase que é crucial, é a base, né? É a raiz. É. Anotei uma pergunta aqui que fala o seguinte, ó. Por que tantas mulheres parecem estar sempre carregando o mundo nas costas? Olha, na clínica, a maioria das mulheres que me procuram, elas não me procuram por serem vulneráveis. Elas me procuram por estarem sobrecarregadas, por estar sentindo que as forças estão acabando. Na verdade, essas mulheres, elas viveram tanto tempo com essa máscara que elas precisam ser fortes, que a conta chegou, que a conta chega. E sabe o que é interessante, Alex? É que elas não se dão o direito de sentir o que elas sentem. E aí, quando elas chegam até a mim, elas vêm carregando um sentimento de culpa. Por quê? Porque elas estão sobrecarregadas, mas ao mesmo tempo elas se sentem culpadas por estarem sobrecarregadas, por se sentirem cansadas, por estar estressadas demais, por estar sem paciência. Porque assim, imagine uma mulher vivendo o tempo todo na sobrevivência, em guerra, vivendo o tempo todo em guerra. Sendo que nós, mulheres, a nossa fisiologia não foi formada para isso. Hum. Tanto que se você a nossa história dos homens, que os homens iam caçar, gente, é o natural. A mulher, ela foi feita ali para cuidar, para trazer o equilíbrio. Só que a mulher hoje ela está desenvolvendo 2 papéis. Ela tem que cuidar de todo mundo, ela tem que empreender, ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem que ser uma mãe, ela tem que ser uma boa empreendedora, ela tem que ser boa em tudo. Só que de tanto ela desenvolver esses papéis, ela não está se permitindo ser cuidada. E aí, mais uma vez, entra a questão: como é que você está nesse papel de se colocar o tempo todo como
A mulher forte, aquela que cuida, esquece de si. É um cartão de crédito. Você vai lá, né? É tão bom um cartão. Imagine um cartão de crédito lá com limite altíssimo. E aí você começa a comprar, vai comprando, vai comprando. Só que aí vai chegar um momento que você vai precisar pagar essa conta. Uhum. E aí? E aí eu trago mais uma analogia. Imagine um tonel, um recipiente com água. E aí tá cheio. E ali você vai suprindo as pessoas. Você vai suprindo, você vai suprindo. Você vai sendo uma boa mãe, você vai servindo. Se você faz parte de uma comunidade, você está o tempo todo fazendo. E às vezes você está cansada, às vezes você queria chegar em casa, mas você se acha que se você se dá esse direito, você vai ter um sentimento de culpa. Nossa, eu não estou sendo uma boa mãe. Nossa, eu não estou sendo uma boa esposa. Nossa, eu não estou servindo bem a comunidade, então eu preciso fazer. Então você ignora o que você está sentindo, que é um cansaço normal, e aí você vai acumulando. Só que esse recipiente ele vai secar. Por quê? Porque só está tirando, não tá sendo colocado. Então uma mulher, quando ela está nesse estado, é porque ela só está dando, ela só está fazendo. Ela tem uma necessidade de fazer. Por quê? Aí a gente volta à criança. Porque às vezes ela aprendeu na sua infância que para ser amada ela precisa fazer. Porque se ela não fizer, ela não é amada. Ela precisa se sentir útil, ela precisa estar o tempo todo fazendo. Porque ela sendo útil, ela é amada. Porque se ela for útil, ela não vai ser abandonada. Você entende? Uhum. Então, tudo isso está ligado ao quê? A gente sempre vai voltar para esse ponto. O que está por trás? Qual é a raiz que faz com que essas mulheres cheguem a esse ponto? A internet, ela tem potencializado essa sobrecarga? Muito, Queria que você falasse um pouco sobre isso. muito. Comparação. Eu vou te dar um exemplo sobre mim, eu mesma. Vou falar sobre eu mesma. Eu sou psicanalista e, como eu, tem muitas profissionais maravilhosas. E eu tenho acesso à internet, eu tenho a internet ali. E aí, se eu pegar a internet e eu começar a olhar, né, como dizem, a grama do vizinho, né, que o pessoal fala muito sobre a grama do vizinho. Se eu começar a olhar, às vezes tem pessoas que começaram muito antes que eu. Então essas pessoas já galgaram um caminho, já fizeram uma jornada. E eu, vamos dizer que eu estou no meio da minha jornada. Só que se eu começar a me comparar, comparação gera sentimento de inferioridade. Quando eu começo a me comparar, eu posso acionar gatilhos que eu posso ter vivenciado na minha infância. Uma mulher, às vezes, por ela hoje, né, ver aquelas mulheres blogueiras bonitas na internet, né, sem toda maquiada. E aí, às vezes, as pessoas, se tá uma mulher com baixa autoestima e ela se vê nessa comparação, isso vai trazer sobrecarga. Por quê? Mulher é emoção. Entenda uma coisa, é um antídoto. O homem, ele é razão. Sabia que o seu emocional é a sua esposa? E Não. você é a razão da sua Uhum. esposa. Você entendeu? É um equilíbrio. Uhum. O homem, ele é mais racional. A mulher é mais emocional. A sua filha, Alex, quando você elogia ela vai agir de uma forma. Se você nunca fez esse teste, faça. Peça para sua esposa elogiar sua filha. E depois você vai e elogia. Você vai ver a diferença. Por quê? Porque vindo um elogio do sexo masculino, do sexo oposto, a emoção gerada numa mulher é totalmente diferente. A mulher ela é emoção. E tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, eu vou sentir. E tudo aquilo que eu sinto vai gerar pensamento. E todo pensamento gera sentimento. E todo sentimento gera uma crença. E toda crença ela é autorrealizável. Então, o que acontece? Quanto mais a internet hoje sendo usada para bom, é maravilhoso. Mas para uma mulher que está com baixa autoestima, para uma mulher que está sobrecarregada, e às vezes ela olha e vê a uma mulher que aparentemente está fazendo, crescendo, vai vir a autocobrança. E mulher é emoção. Então eu estou engolindo, eu estou vindo com autocobrança, sentimento de culpa, e aí vem a sobrecarga. É verdade. Eu não tenho aqui
pergunta, que é o seguinte: você falou sobre gatilhos emocionais. Sim. O que são o famoso ativar gatilhos? Que eu vejo muitas pessoas falarem, né? Não, isso aqui vai ativar o meu gatilho. Hum, Ativou o gatilho. O que é esse ativar um gatilho emocional? muito bem. Tá ligado à mente. Lembra que eu falei sobre mente consciente, subconsciente e inconsciente? Uhum, A nossa mente consciente é aquilo que nós estamos vendo aqui. Você está me vendo, eu estou vendo você, a gente está vendo aqui o ambiente. Nós estamos aqui. Nós estamos tendo consciência do que nós estamos falando e do que nós estamos vivenciando neste momento. A mente subconsciente são memórias de algo que já aconteceu e às vezes você lembra vagamente, tem acesso. Né? Às vezes tem até momento que você fala assim: moça, parece que eu já vivi isso. Isso já aconteceu com você? uhum. Parece que eu já vivi isso. Parece que eu já vivi O esse famoso momento. déjà vu, né? Isso. Mas o que que é isso? Você imaginou isso em algum momento. Você desejou isso em algum momento. E a sua mente, ela não distingue o real do imaginário. Então, assim, se você algum dia pensou, para a sua mente você viveu. Não, ela não falou assim: Alex está pensando. Não. É como se você tivesse vivenciando aquela experiência. Então, você vivenciou mentalmente. E quando acontece, às vezes você se esqueceu de que você imaginou, desejou aquilo, mas você estava vivendo. Só que é uma memória que já está registrada. Por isso que você fala assim: nossa, parece que eu já vivi isso. A mente inconsciente ela comanda 90% da nossa vida. Só que nós não temos consciência. E é lá onde está armazenado os gatilhos. E o que é gatilhos? São memórias de experiências vividas, seja de alegria, seja de dor. E muitas vezes, quando fala aciona meu gatilho, porque foi alguma dor que vivenciou e a sua mente, que foi feita para te proteger, ela pegou essa memória e guardou em uma caixinha lá no seu inconsciente. Só que quando você vive alguma situação no seu presente, a sua mente consciente vai buscar informações. Aí encontra uma situação, um sentimento, uma emoção que é muito parecida com essa. Então, exemplo, vamos te dar um exemplo. Você foi uma criança que você cresceu, seu pai ou sua mãe, é só um exemplo, Uhum. gritando com você, gritando, brigando com você. E aí, no seu presente hoje, alguém chega e levanta a voz para você, grita com você. Automaticamente, a sua mente vai recordar. E aí, aquele gatilho, a reação que você teve, que você sentiu, você vai sentir exatamente a mesma coisa. Só que agora você é um adulto. Mas a emoção que você vai sentir é a mesma emoção que aquela criança, aquele adolescente sentiu. Uhum, E aí é onde vem os gatilhos. Você entende? É acionar. Imagine, gatilho eu comparo muito como, sabe, um campo minado? Dinamite? uhum. Que você vai pisando ali, você não sabe, mas a qualquer momento você pisa e vai. Pronto. Dependendo das suas memórias, dependendo da sua história, das vivências, das dores, experiências, algum momento esse gatilho vai ser acionado com experiências vividas agora. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não julgue o adulto que eu sou, se você não sabe a criança que eu fui. Forte. Porque o adulto que você hoje é o reflexo da criança que você foi. É verdade. E uma outra pergunta é: por que as mulheres têm tanta dificuldade de pedir ajuda? Hum, porque pedir ajuda se coloca como ser vulnerável. E ser vulnerável se coloca em uma situação de fragilidade. E muitas vezes tem a questão também, Alex, de pedir ajuda é um medo. Às vezes, eu falo por mim, trazendo a minha própria experiência. Eu vivi anos da minha vida sendo. Tanto que na minha infância eu era chamada mulher macho, porque eu era briguenta, era, e eu não demonstrava meus sentimentos. Eu lembro até hoje, Alex, do falecimento da minha avó materna, que ela me criou. E eu lembro, olha só, eu tinha 3, 4 aninhos e eu tenho essa memória vívida, muito forte, que quando ela faleceu, eu estava tendo velório, né? E nesse momento, um primo meu, mais velho, chegou para mim e perguntou por que que eu estava chorando.
Acho que na mente dele deduziu, ela é criança, né? Ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E eu estava chorando porque minha avó tinha falecido. E ele veio para mim e perguntou: "Por que que você tá chorando?" Eu olhei para ele, eu falei: "Porque eu tô com dor de barriga." Mas na verdade eu estava chorando porque a minha avó estava morta. Mas eu tinha medo e eu não demonstrava o que eu estava sentindo, porque eu tinha medo, vergonha. Então, assim, uma mulher hoje que tem dificuldade de pedir ajuda é uma mulher que nunca foi ajudada. Ou às vezes ela já pediu ajuda e não foi atendida. Então ela simplesmente se esconde, porque na mente dela ela acredita que não adianta ela pedir ajuda. Então é sobre isso, é sobre ter a liberdade. E aí entra a questão, a gente trazendo para o relacionamento uma mulher que tem dificuldade de pedir ajuda, será que ela tem a segurança de ser ajudada? Você entende? Uhum. Então, assim, é o equilíbrio. É verdade. Eu notei aqui, muitas mulheres acabam tentando merecer amor. Sim. Muitas mulheres, vamos dizer, eu fui uma delas, que eu não buscava em relacionamento ser amada, mas ser escolhida. Qual a diferença? Quando você é escolhida, você precisa fazer por merecer. Quando você é amada por quem você é. Não entendi. Quando você é escolhida, imagine você vai em uma loja, Tá, tá? Por que que você acha que na vitrine eles colocam as melhores peças, fazem a harmonização, camisa, calça, né, pra tudo, chamar para atenção. chamar a atenção. E aí chama a sua atenção. A Uhum. roupa você escolhe pelo quê? Pelo que você Vê. vê. Amor não. Amor é o que você sente. Então a mulher às vezes ela buscam merecer, mas na verdade, e eu vou trazer respondendo de uma forma assim, trazendo novamente, não tem como fugir. Quando Jesus nos amou, ele nos amou porque nós merecemos? Não. Foi pela graça. É da mesma forma. Você não ama a sua esposa pelo que ela faz por você. Você ama por quem ela é. E Uhum. todos os dias você escolhe amá-la. Escolher, quando você escolhe, é uma escolha sua. Mas não é uma escolha que você está escolhendo ela para amar. Você escolhe o amor. Então, amor é uma decisão? Amor é decisão. Todos os dias. E assim você tem que. Porque sua mulher não é a mesma todos os dias. Uhum. A esposa que você tem hoje não é a mesma quando você a conheceu, quando você namorou. Ela já mudou. E você também. Então, uma mulher, quando ela busca a necessidade e entra aquela questão da infância novamente. Então, assim, eu vou trazer uma experiência da minha parte. Eu conheci meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Eu cresci ouvindo que o meu pai tinha ido embora porque eu tinha nascido doente. Se eu, como mulher, como menina, ouvi isso a minha vida toda, e o meu pai, que é referência de homem, porque a mulher ela busca uma referência no homem do pai, Uhum. entendeu? Ela busca a referência do pai. Se eu tive o meu pai, que foi embora por outra situação, mas o que passaram para mim foi porque eu estava doente e eu cresci acreditando nisso, então eu cresci buscando relacionamentos que não me abandonassem como meu pai me abandonou. Mas inconscientemente eu busquei relacionamentos para suprir aquela minha necessidade. E eu acabava sendo abandonada. Porque a minha mente alcança o que eu acredito. E assim como eu penso na minha alma, o que a mente pensa, eu vou buscar as escolhas que eu vou fazer baseadas nas minhas crenças. O que eu fui doutrinada e ensinada. Você entende? Uhum. Então, eu não acreditava que as pessoas poderiam me amar por quem eu era, por quem eu sou. Eu acreditava que eu precisava fazer. E por eu acreditar que eu precisava fazer, eu me submeti a relacionamentos abusivos.
Eu aceitava migalhas. Por quê? Porque eu não queria ser abandonada. Porque eu acreditava que para eu ser amada eu precisava fazer, para não ser rejeitada e não vivenciar novamente o que eu vivenciei na experiência que eu tive com meu pai. Então, o medo do abandono pode fazer uma mulher abandonar ela mesma. Sim, é isso mesmo. Porque ela busca tanto não ser abandonada que ela se abandona. E nesse abandono ela sente um vazio? Uhum, sim. Como é viver sem viver a sua essência? É como se você estivesse vivendo o tempo todo como um personagem. Porque assim, nós temos uma essência, sabe? E eu gosto muito daquilo que o Jeremias, né? Ali quando Jeremias falou para o Senhor, né? Nas Escrituras. Antes de eu ter sido gerado no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Então, assim, imagine, se Jeremias falou isso, isso quer dizer que o Senhor nos conhecia antes mesmo de sermos gerados. Então, nós somos escolhidos. Hum. Você foi escolhido para vir para o ventre da sua mãe, para ser gerado, para nascer. Você veio com um propósito. Você não veio aqui só de passagem. Você tem um propósito. Você tem uma identidade. Mas se você não está vivendo essa identidade e não está vivendo o propósito, por que foi? Geralmente é porque quando nós nascemos, digamos, com uma folhinha em branco. Só que vão sendo escritas histórias. E a história escrita ali é baseada no ambiente onde eu nasci, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aí aquilo que eu trouxe. Vai gerando crença e as crenças sobre mim mesmo. E aí eu vou fugindo da minha essência. É como se fosse. Vamos trazer uma linguagem assim: é como se fosse uma cebola. Você não pega a cebola e põe ela na comida sem tirar a casca. Por quê? Porque a cebola, para ser usada, ela tem que ser aquela essência. Eu falo cebola porque a gente está falando com mulheres. Uhum. Para você tirar, você vai tirando as capas. Aí você vê a essência da cebola, né? Que aí você consegue utilizar. Então, assim, quando nós nascemos puro. Só que aí vai vindo as capas para nos proteger. E aí a nossa essência vai ficando acobertada por palavras, por gestos, por ações, por atitudes de pessoas que foram lançando sobre nós, o ambiente. E aí entra a questão do significado. Qual foi o significado que eu dei para a palavra que eu ouvi, para o abuso que eu sofri, para a rejeição que eu sofri, para o abandono que eu sofri. E abuso, seja ele físico, seja ele emocional, seja qualquer tipo de abuso, o significado que eu dou vai camuflando a minha identidade. E aí, ao invés de eu viver quem eu sou e ter acesso a quem eu tenho acesso a tudo o que aconteceu. E aí vai camuflando e eu vou perdendo. Não é que você perde a sua essência, mas ela fica escondida. Então, para você descobrir quem você é e para eu viver quem eu sou e descobrir o meu propósito, eu preciso atravessar as minhas dores, entender e trazer um novo significado. Porque às vezes você ouviu a vida inteira que você era lerdo, ou você ouviu que você não era inteligente, que você não ia ser ninguém. E aí você está vivendo o tempo todo tentando provar que aquilo ali não é verdade. Mas ao mesmo tempo você está fugindo de quem você é. Porque você não é o que falam de você, você é o que Deus diz sobre você. Uhum. E a pergunta é: nós estamos vivendo o que Deus fala que nós somos? E aí eu gosto muito da palavra que diz, né, que ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Se nós não estamos vivendo essa abundância, e quando eu falo de abundância, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de abundância nos relacionamentos, na saúde, em tudo. Se eu não estou vivendo, é porque a palavra não está se cumprindo ou porque eu não estou acessando? Se a palavra já está aí, ele já nos deu. Uhum. Não é algo que você vai tomar, ele já nos deu. Então, se eu e você não estamos pisando em serpentes e escorpiões, hoje, trazendo para a nossa história hoje, as serpentes e escorpiões de hoje, se nós não estamos pisando nisso, é porque o Senhor não nos deu ou porque nós não estamos vivendo a nossa essência? É verdade. Para contextualizar, ver se eu entendi, tá? Sim. Então, basicamente, contextualizando e trazendo um exemplo. Então, a mulher que ela vai sobrecarregando, se sobrecarregando é como se fosse uma bexiga. Ela vai enchendo a bexiga, enchendo, enchendo, as emoções vão acumulando, as situações, os Uhum. relacionamentos, a internet, e aquela bexiga ela vai crescendo, ela vai Crescendo. crescendo, ela vai crescendo.
chega uma hora que aquela bexiga ela pode explodir, né? Tem Sim. aquela explosão emocional, né? Aquele Uhum. dia, eu não aguento mais isso. Aquele limite máximo mesmo. Isso. Acontece isso com frequência? E como é que as pessoas, as mulheres, elas podem entender que aquela bexiga ela tá aumentando? Porque às vezes você não consegue nem enxergar, né? Sim. Que você tá querendo explodir. E às vezes Uhum. você olha para um lado, olha para o outro e aí vem aquela famosa frase que todo mundo fala, né? Eu não tenho ninguém para me escutar, eu não consigo falar, eu não consigo me Sim. expressar. O que Uhum. que essa mulher ela pode fazer, né? Você falando de bexiga, sabe qual é a bexiga que estoura? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dores no corpo, estresse. Uhum, Isso é o estouro. Por quê? O nosso corpo, ele vai falar o que a alma não está escondendo. Aquilo que nós não trazemos, não colocamos para fora, o nosso corpo vai acontecer isso que você falou, a bexiga ela vai estourar. E na mulher, o que que estoura? Ansiedade, depressão, insônia, dores no corpo, sabe? Muitos comportamentos que a mulher, às vezes, ela traz um sentimento de culpa, exaustão, cansaço. Às vezes é uma mulher que ela perde o prazer de cuidar da própria casa. Às vezes é uma mulher que perde o prazer até de se cuidar, porque ela não tem forças para se cuidar. E isso tudo é uma exaustão emocional. A bexiga estourou. A bexiga estourou. E aí vou trazer outra analogia que eu gosto muito disso. uhum, O rio, ele tem uma fonte, mas o rio ele não foi feito para ficar parado. O rio ele corre até cair no mar. Digamos que a nossa fonte, digamos não, a nossa fonte é Deus. Nós temos uhum. uma fonte que é Deus. E eu e você somos o rio. E a mulher é o rio. Só que se você chegar e começar a colocar entulhos, esse rio ele vai parar. Só que a água está fluindo. O que que vai acontecer? Ela vai jorrar para outros lados. E a mesma forma é a mulher. Quando ela acumula demais, sobrecarga emocional, quando tem coisas que ela está guardando na alma, sejam dores, desgostos, que ela vai acumulando, vai estourar. A bexiga ela vai estourar. Porque nós não fomos seres para armazenar. Um homem e uma mulher, quando tem relação, que o homem, o esperma vai para a mulher, ela gera vida. Só que a criança não fica ali para sempre. A criança ela nasce. Então, tudo aquilo que é plantado numa mulher vai gerar. Então, se a mulher, o que que ela está plantando, deixando? Quais são as raízes que ela está deixando dentro de si? Vai gerar, porque a mulher foi feita para gerar. Então, assim, se você semeia amor, você vai colher amor. Então, se você vai armazenando, sendo que é para jorrar, vai correr para outros lados. Então, se a sua alma, se você não fala, se você não expõe o que sente, e aí vem a questão da confiança, de se colocar como, mais uma vez, de vulnerável. Eu tenho em quem confiar. E aí eu trago exemplos, não cito os nomes, mas exemplos de pacientes minhas que, quando chega na clínica, elas falam. E eu tenho pacientes que, fazendo tratamento de depressão, tomando remédio para ansiedade, quando começaram a fazer terapia, que começaram a falar, tirar o que estava dentro, Uhum. trazer, começar a olhar a dor, entender a dor, começar a olhar e trazer um novo significado e cuidar. Os sintomas que elas vinham sentindo foram sanados. Porque a cura vem pela fala. E o mais interessante é que tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso. Sobre a questão de você falar, de você confessar. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre confessar os pecados. Trazendo para a minha área é confessar as suas dores, falar as suas dores. Porque muitas vezes quando você fala, você se ouve, você olha. E você só consegue curar uma ferida quando você olha para ela e entende que ela precisa de cura. Ainda existe, falando sobre mulheres e falando sobre cristã, né? Também sou cristão. Ainda existe o preconceito, vou falar preconceito, né? De terapia, porque muitas pessoas falam, né? Ah, porque. Isso eu acho que é até antigo, na verdade. Uhum, Mas muitas pessoas falam, não, porque fazer terapia é falta de fé.
né. Uhum. A minha terapia é eu e Deus, na minha casa, eu não preciso de terapia, não preciso de psicólogo. E Ainda existe esse pensamento ou é algo muito antigo, ou as pessoas realmente ainda têm essa até vergonha, né, de Uhum. falar, você é Sim. cristão, às vezes você tem vergonha de falar: "Ah, tô fazendo terapia". Apesar que Uhum. hoje acho que já tá virando até uma modinha É, boa, né, é, mas ainda existe esse preconceito, pelo menos vejo dentro da existe. igreja, né. Infelizmente existe, Alex. Infelizmente existe. Porque assim, hoje em dia não, sempre foi assim. Uhum, Espiritualizar o que não é espiritual. Nós somos um ser triuno, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos uma alma. E assim como nós alimentamos o espírito, nós cuidamos do espírito, nós precisamos cuidar da alma. Porque não tem como, e da mesma forma, cuidar do corpo. Só que assim, existe esse tabu justamente porque, e eu já ouvi isso, pacientes chegarem até a mim e na conversa elas disserem que falou para alguém que estava fazendo terapia e a pessoa falou assim: ah, não, é falta de fé. Eu já ouvi também pessoas chegarem até a mim e falarem que elas não falam que estão com ansiedade, tomando remédio de ansiedade, porque elas já foram tituladas que ansiedade é falta de fé. E aí eu uso muito a Bíblia. E aí, quando eu uso a Bíblia, a gente vai lá para Elias. Elias, ele teve o momento dele. Depois de uma grande vitória, Elias ele foi para a caverna. E ali ele ficou na caverna. Elias, ele teve um momento de sobrecarga emocional, um momento de crise emocional. Mas o interessante é que ele estando na caverna, Deus não apontou ele, Deus não julgou ele, Deus não cobrou. Deus o alimentou. Deus deixou ele descansar. Deus o alimentou, Deus deu água, deu comida, ele dormiu e o Senhor cuidou dele ali na caverna. E aí eu falo para vocês, se Deus, sendo Deus, ele entende e prioriza emoção e o emocional, nós como seres humanos, por que que nós estamos nos impedindo de vivenciar isso? Por quê? Porque emoção é diferente de espiritual. Exaustão é algo físico e emocional e abala o espiritual. Mas é mais fácil eu espiritualizar tudo, porque quando eu espiritualizo, automaticamente eu estou jogando a responsabilidade para Deus. Mas o que é para eu e você fazer, nós temos que fazer. O corpo que Deus te deu é o veículo para transportar o teu espírito e a tua alma. E o que você tem feito com o seu corpo e com a sua alma, que é responsabilidade sua? Você entende? uhum. Então, assim, é ter consciência e entender. E muitas vezes eu acredito que muitas pessoas até têm vontade de fazer, mas têm vergonha, porque acha que se admitir que está fazendo terapia, vai se colocar como vulnerável, como uma pessoa que não tem fé. Como tem pessoas hoje que sofrem de ansiedade, e no nosso meio cristão tem isso. Nós Uhum, estamos vivenciando isso uhum. muito, muito. Sim. Por quê? Até jovens, né. Porque é o mundo. Porque não tem como espiritualizar o que não é espiritual. Nós somos um. Imagine você ter um corpo físico. Se você não cuidar, se você não fizer uma boa alimentação, se você não fizer uma atividade física, se você. Como é que vai ficar seu corpo? Uhum. O espiritual vai resolver? Não. A mesma coisa é a alma. Por isso que lá tem o salmo: Por que te abates? Davi. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi sentiu tristeza, sentiu angústia. Elias também. Então, assim, por quê? Ser humano. Ser humano. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele se tornou para entender. E Deus, ele cuida. O Senhor, ele prioriza tanto o físico como o emocional e o espiritual. É verdade. O que é que você diria pra mulher que acredita que pode resolver tudo apenas orando, né? É, oração, ela é essencial. Mas o que eu quero falar para essas mulheres que têm, como eu também já tive essa visão, é uma certa vez eu estava num processo muito doloroso. E nesse processo eu estava orando, jejuando, fazendo o que eu entendia que precisava ser feito. Mas até chegou um momento que eu pedi para Deus que o Senhor ele me mostrasse um outro caminho, que eu queria
entender o porquê que eu estava vivendo aquela situação, se eu orava tanto, jejuava tanto, e eu não via as coisas acontecer. E aí eu pedi para que o Senhor me apresentasse a mim mesmo. Eu falei: "Senhor, eu quero me conhecer", porque a Bíblia diz que o Senhor me conhece, mais do que eu mesmo, então eu quero me conhecer. A Bíblia diz que o Senhor esquadrinha o meu coração, eu quero me conhecer. E aí o Senhor começou a criar recursos à minha volta. E foi aí que eu comecei a entender, buscar o desenvolvimento pessoal, terapia. Por quê? Porque o Senhor, eu pedi, e o Senhor trouxe meios. A oração fortalece o meu espírito, mas eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. E Deus, ele se preocupa tanto com o meu espírito, quanto com a minha alma e com o meu corpo. E o que eu falo para essas mulheres é: oração, ela é essencial, mas a alma precisa de cuidados, porque ambos têm que estar em equilíbrio. Orar te dá direção. A oração, o Senhor, através da oração, o Senhor, ele te dá a direção. Mas cuidar da alma é o nosso fazer, é o que depende de mim e de você. Você acredita que ainda existe uma solidão emocional na mulher que precisou ser forte? Sim, porque uma mulher que precisou ser forte, ela automaticamente ela está cuidando de todo mundo e esqueceu de si. Então ela vive uma solitude consigo mesma. Ela vive a dor do outro e no nosso meio cristão nós temos muito isso. Uhum. Mulheres que ajudam, estão ali servindo, né, estão ajudando outras em orações, e isso é muito bom. Não sou contra isso, não estou aqui dizendo que isso é errado, mas é que às vezes nós estamos ligadas muito no servir, estamos esquecendo de ser. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, então eu preciso cuidar de mim. A partir do momento que eu estou vivendo para o outro, eu estou vivendo uma solitude comigo mesma. Porque essa mulher que está vivendo ligada no forte, vivendo essa sobrecarga emocional, ela esqueceu há muito tempo de cuidar de si, de viver consigo. E às vezes ela tem até medo de ficar consigo mesma. Nossa, que forte isso. O que seria esse medo de ficar consigo mesma? Porque quando você fica consigo mesmo, você consegue se olhar, se enxergar. Você vai precisar olhar para suas dores, você vai precisar olhar para si, você vai precisar olhar para os seus pensamentos, você vai olhar para suas cobranças, você vai olhar para si, sabe? Eu falo muito sobre a questão de uma coisa é você se ver com roupa, outra coisa é quando você se fica de frente do espelho e tira toda a sua roupa, sabe? Aí eu falo muito sobre aquela história de Naamã, que quem olhava para ele, né, via aquele homem forte, né, temido, né, com aquelas armaduras, mas só ele sabia o que tinha dentro. Só ele sabia como estava o corpo dele. E muitas vezes você olha para uma mulher, você vê, né, aquela mulher à frente, seja, né, que eu atendo muitas mulheres que são pastoras, né, ali, mas só ela sabe como está a alma dela. Só ela sabe. E muitas vezes ela não pode se abrir, ela não pode falar porque ela é vista como alguém de autoridade. E nós, como seres humanos, quando a gente vê alguém em destaque, a gente acha que é o super-homem, é a Mulher Maravilha. E não, é um ser humano que tem emoções, sentimentos. Você entende? Tem emoções, sentimentos, sente dores, se frustram. Então, essa questão dessa crença. Você entende? Então, assim, é cuidar de si, se olhar. Então, quando você nega se olhar, você está fugindo das suas próprias dores, fugindo de olhar para si, olhar para suas feridas, Uhum. cuidar, tratar. Mas às vezes a pessoa está colocando o curativo ali, a ferida está infeccionada, mas ninguém está vendo, coloca a armadura e eu vou servir, servir, servir. Não, estou servindo. Aí entra a questão de se eu estou servindo demais e esquecendo de mim, o que eu estou buscando? Qual é o meu medo? Tenho medo de ser abandonada? Eu acredito que se eu não ser mais útil, eu vou ser abandonada, vou ser deixada, vou ser rejeitada. A gente está chegando no final do nosso podcast. Estamos encerrando já. E eu tô muito feliz porque que tema, viu?
Né, Vi? Vi tá ali balançando a cabeça e o tema é muito legal. E agora aquele bloco que a gente fala de você deixar uma mensagem final para Minha essas mensagem mulheres final. que estão aí assistindo o nosso podcast, que talvez tá passando por tudo isso que a gente Uhum. falou aqui, que talvez está se sentindo sozinha, abandonada, e essa criança ela tá ferida e não sabe ainda como pedir ajuda e pedir socorro. Aí é o seu momento de deixar essa mensagem final. Muito bom. Não sei por que, mas eu me emocionei. Preciso olhar para algum lugar para falar? Tá. Ontem eu até assisti um filme, e no filme, no decorrer do filme, teve uma frase que falou muito forte ao meu coração. E eu entendi que é o meu propósito e o que eu tenho vivido e vivo. É que para você levar a cura para alguém, você tem que sentir a alma da pessoa. E hoje eu estou aqui falando sobre isso e tendo autoridade para falar, porque eu já vivi. Eu fui uma mulher que vivi com exaustão emocional, uma mulher que teve ansiedade, uma mulher que teve depressão, uma mulher que se sentia abandonada, uma mulher que não sabia quem ela era e muito menos o que Deus queria dela aqui na terra. E hoje eu vivo o meu propósito. E o que eu quero dizer para você, mulher que está ouvindo, vendo esse vídeo é que se eu sair de onde eu estava, você também pode sair. Eu quero dizer que Jesus ele nos veio para nos dar vida e vida em abundância. E o que ele tem para mim e para você é a abundância. Ele não vai dar, ele já deu. E se você não está vivendo isso, existe algo aí dentro, existe uma raiz aí que precisa ser olhada, cuidada e tratada, para que você viva a verdadeira identidade, aquilo que Deus te chamou para viver aqui na terra. E você pode seguir ela no Instagram. Qual é o Instagram? Edna Lopes, _psicanalista. Edna Lopes, underline psicanalista. Valeu, turma. Muito obrigado por mais um episódio do Fcast. Até mais. Tchau, 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 gente. tchau.